Chega mais ação, vamos juntos aqui analisar as informações do Flamengo. Renata Fã falando aí sobre a partida Flamengo 2, Vasco 2. As últimas informações do Flamengo. O Mengão infelizmente ficou com um empate nessa partida e a imprensa repercutiu. Chega aqui daquela moral, deixa o seu like se você não é inscrito aqui no canal Meu Mengão React. Peço a você se inscreva e ative o sino das notificações, tá bom? Deixa os créditos ao canal do Jogo Aberto e ESPN Brasil. Vamos lá para as informações do Flamengo. Derrota e o Vasco bem feliz com o resultado inesperado. Renato Gaúcho. O Clássico dos Milhões ganhou mais um capítulo daqueles na tarde no Maracanã. Pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro, Flamengo e Vasco ficaram no 2-2, em um jogo quente, movimentado e cheio de emoção até o fim. O time comandado por Leonardo Jardim começou com tudo e abriu o placar logo no início. Lino cruzou na área, Pedro ganhou da marcação e soltou uma bomba. 1-0 Flamengo. Aos 25, quase o segundo. Pedro recebeu de Luiz Araújo e bateu de primeira para fora. 3 minutos depois, o Vasco respondeu. Thiago Mendes levantou na medida para Rojas. Varela cortou. Na sobra, Piton mandou para fora. O Cruz Maltino seguiu em cima. Brenner puxou contra-ataque. Tinha opções, mas arriscou de longe e não levou perigo. O Flamengo respondeu à altura. Pedro recebeu de Lino e achou Luiz Araújo. O camisa 7 finalizou e Paulo Henrique salvou o Vasco de calcanhar. Na sequência, Plata obrigou Léo Jardim a fazer grande defesa. O Vasco ainda balançou a rede no fim do primeiro tempo, mas o gol foi anulado por impedimento de David. Já na volta do intervalo, o Flamengo não precisou de muito tempo para ampliar. Pedro invadiu a área e foi derrubado por Paulo Henrique. Após revisão no VAR, pênalti marcado. Jorginho foi para a cobrança e fez o segundo. O rubro-negro teve chances de matar o jogo. Plata e Léo Pereira tentaram, mas Léo Jardim estava esperto. E aí entrou em cena o dedo de Renato Gaúcho. As mudanças do treinador surtiram efeito. Aos 38, na bola parada, Nuno levantou na área e Robert Renan apareceu livre para diminuir. A torcida vascaína cresceu no Maracanã e empurrou o time até o fim. No último minuto, Cuesta cruzou e Hugo Moura deixou tudo igual, 2-2. Então é uma emoção muito grande. Já errei muito aqui, né? Já errei muito, já fui vaiado, já fui exaltado, já fui aplaudido. Hoje eu saio aplaudido, então é continuar trabalhando para não deixar a peteca cair, porque a gente sabe como o futebol é dinâmico. Para o Flamengo, um gosto amargo. Entregamos, deixamos de ganhar duelos, deixamos de pressionar principalmente nos corredores, onde eles cruzaram com muita facilidade e eles acabam por fazer 2 golos de cruzamento, um de cruzamento e outro de bola parada. Toda a gente é responsável, mas eu sou o grande responsável porque eu não consegui meter dentro da equipa jogadores que mudassem ou que mantivessem o nível de exibição nos primeiros 70 minutos. Do lado do Vasco, o sentimento foi outro. Muitos jogos nós cedemos a vitória para o adversário, empatamos e foi com sabor de derrota. Hoje é sabor de vitória. Não que o meu time tenha jogado mal, não, pelo contrário, que eu acabei de falar. Eu dei os parabéns pelo meu grupo, pelo meu time, o que eles fizeram em campo hoje. Pelas circunstâncias, pelo adversário que nós enfrentamos, hoje a gente saiu com uma lavada daqui sim. O Clássico dos Milhões contou com uma presença importante. Há 15 dias da convocação para a Copa do Mundo, Carlo Ancelotti, técnico da seleção brasileira, assistiu à partida aqui do Maracanã. O zagueiro Léo Pereira e o atacante Pedro do Flamengo são jogadores que podem aparecer na lista final do italiano. O defensor esteve na última data FIFA e segue no radar. Já Pedro vive grande fase. São 16 gols em 26 jogos na temporada. Depois de um ano passado marcado por lesões, o atacante volta a sonhar com a seleção. Edu, se o Flamengo sai vitorioso, o nome do Pedro seria aclamado porque realmente foi o protagonista. Porém, a garra,
a concentração e o Vasco acreditar no resultado até o último segundo acabou sendo o destaque do clássico. Sim, Renata, mas eu acho que o Pedro não pode ficar nessa coisa de porque não ganhou. Acho que a apresentação que ele vem fazendo com a camisa do Flamengo está chamando a atenção, né, pelo desempenho que ele vem fazendo, não só os gols e bonitos gols, eu acho que a entrega, o posicionamento dele. Agora, por outro lado, o Vasco, com o Renato Gaúcho, ele coloca um time para cima, sem medo, os jogadores do Vasco arriscando, confiando. Eu acho que isso que é bacana. A gente, quando vê a entrevista do Renato Gaúcho, ele fala assim, eu dou tranquilidade para que eles possam entrar em campo, para que eles joguem da maneira como eles são acostumados. Então a gente está vendo isso no Vasco. O Vasco realmente tem aquele DNA, tudo bem, tomou 2 gols, agora eu vou para cima. E foi para cima e foi merecedor do empate. Chiquito, e a gente vê que o Vasco da Gama ganhou do líder Palmeiras, empata de maneira heróica nesse clássico com o Flamengo, mas é um time que ainda não decolou na tabela. E tá também na Sul-Americana, tem outros interesses, mas eu acho que esse empate tem que ser valorizado, sim, pelo Renato e seus comandados. Até 37 do segundo, perdendo de 2-0. E o Flamengo visivelmente, aí eu não sei se é pela Libertadores na semana, se é pela Copa do Mundo, se é pela sequência de jogos, pelos desfalques, né? O Flamengo começa a controlar o jogo, né? 2-0, 37 do segundo tempo, dá uma recuada, enquanto isso que do outro lado tem um adversário que, como você falou, já virou o jogo contra o próprio Palmeiras, virou, sob comando do Renato, né? Virou o jogo contra o São Paulo, é um time que não desiste. E é clássico, né? O Renato sabe o que é a importância de um clássico, a importância de você reverter um resultado, e ele faz boas trocas. Ele coloca o Vasco para frente ali na reta final e consegue um empate, e aí fica com sabor de vitória para o Vasco e, consequentemente, o Flamengo, que viu o Palmeiras tropeçar, tinha a chance de encostar mais, perdeu 2 pontos. E por mais que seja um elenco espetacular, diferenciado do Flamengo, quando você não tem Arrascaeta, Lucas Paquetá, não tem Pulgar o meio de campo, acaba enfraquecendo. Ele até coloca o De La Cruz para dar uma cadenciada, mas não adiantou muito. E Robert Renan, Rona, fazendo gol pelo Vasco. Então, e o rei do Rio ainda é o Renato Gaúcho, porque ele, quando pega os times cariocas, ele sabe como lidar. Geralmente, quando você está tomando 2-0, você se preocupa mais ainda em fazer uma marcação forte para não tomar o terceiro, né, Edu? E vira e mexe, fica beliscando. Ele não, ele soltou o time, falou, o rei do Rio sou eu sei como fazer esse campeonato acontecer, eu sei que o Flamengo está com problemas do outro lado, ele colocou o time para cima. E o Vasco amassou o Flamengo no final. A verdade é essa, que o 2-1 no final seria péssimo pro Vasco, porque o que eles colocaram em campo nos 15 minutos finais, a pressão que eles colocaram, era até para ter uma virada, era para ter uma virada histórica do Vasco. Mas não aconteceu, mas teve um grande resultado que você sair de um 2-0, beliscar os 2-2 e deixar o time aí, o bajulado da imprensa com medo, porque o Flamengo termina o jogo pedindo pro juiz terminar o jogo. Acaba, juizão, acaba, todo mundo acaba, e o jogo continuou, se tem mal 10 minutos, o Vasco virava esse jogo aí. Flamengo vai ter que descontar tudo no próximo jogo do Brasileirão, né? Porque se não ganhar... A gente vai girar a nossa reportagem também nesse início de semana para os dois lados, começando com o Pedro Henrique Torre e as informações do Flamengo. Pedro, seja muito bem-vindo, meu amigo. Um beijo para você. Tudo bem, Gláucia? Um beijo grande para você, um beijo, Mari, abraço, Jailson, abraços e beijos para todos. Gláucia, bem-vinda em definitivo aqui ao SC1 da manhã, enfim, um abraço a toda a equipe também. Enfim, Flamengo que tá com aquele gostinho de guarda-chuva na boca de segunda-feira, né, Gláucia? Aquele gostinho que não desce bem, o clássico definitivamente não caiu bem para os rubro-negros, porque tinha uma vantagem de 2-0 até ali aos 40 minutos do segundo tempo, basicamente, e cedeu um empate 2-2, perdeu a possibilidade de se aproximar do Palmeiras, então mantém a distância de 6 pontos aí, embora com um jogo a menos, mas poderia encostar um pouco mais e virtualmente ficar ali a 1 ponto de distância do Palmeiras. Um time bastante desfalcado, porque principalmente no meio de campo, Paquetá, Arrascaeta, Pulgar, enfim, o Carrascal suspenso também.
Então, muitos problemas para o Leonardo Jardim, e o time acabou que não conseguiu o famoso controlar o jogo, não é não, Jailson? O Flamengo teve essa dificuldade ontem, principalmente na reta final do segundo tempo, cedeu e vem, às vezes, cedendo bastante oportunidades aos adversários, embora algumas vezes, várias vezes, tinha uma sequência boa de vitórias com o Leonardo Jardim. Está com essa dificuldade, mas não tem jeito. 6 pontos atrás do Palmeiras, agora é continuar para remar até antes da paralisação para a Copa do Mundo aí, tentar encostar o máximo possível e tocar o barquinho com mais tranquilidade, até porque essa semana tem Libertadores também, jogo na Colômbia, importante, o Flamengo que vem bem no seu grupo com 7 pontos, então é esse o momento aí de o time rubro-negro dar uma respirada. Mas, Gláucia, fica aquele gostinho, como eu disse, de guarda-chuva mesmo. Todo mundo com aquele sorriso amarelo, rubro-negro, se encontra por aqui, pela rua. Pô, e ontem, no último minuto, é um mantra meio repetido, deu uma quebrada na sensação boa que tinha com esse time do Leonardo Jardim. O gol do Hugo Moura ontem, a torcida do Vasco comemorou e a torcida do Palmeiras comemorou junto, porque manteve o Palmeiras a 6 pontos do Flamengo. Eles vão se enfrentar no dia 23 de maio no Maracanã. Flamengo tem um jogo a menos, e mesmo que o Flamengo não perca, o Palmeiras também não perca, e vença esse jogo anterior que ele tem, esse jogo que falta, né, com o Mirassol, o Flamengo iguala aqui em número de pontos o Palmeiras, ou seja, o Flamengo perdeu uma chance realmente de até ultrapassar o Palmeiras nesse confronto do próximo dia 23. Até lá, eles terão aí 2 compromissos pelo Campeonato Brasileiro. O Fluminense é o terceiro colocado, com 26 pontos. São Paulo tem 24, Atlético Paranaense, grande campanha do time do Odair Helma, hein? Tá muito bem o Furacão, esse Viveiros, é bom jogador esse atacante aí colombiano, hein? Quinto colocado com 23, Bahia é o sexto colocado com 22, Bragantino é o sétimo com 20, Coritiba também tá bem o Coxa, né? É o oitavo com 19, Vitória com 18, grande campanha, e o Botafogo é o 10º colocado, com 17 pontos. Me chama a atenção aqui na primeira página, né, a presença de alguns times que nós imaginávamos no início que poderiam estar do meio para baixo. Atlético Paranaense, Coritiba, Vitória, né? Então são times que estão fazendo um belo início do Campeonato Brasileiro. Em compensação, do meio para baixo, tem muita gente pesada na classificação aqui, gente. Ó, Atlético Mineiro é o 11º, Internacional é o 12º, o Vasco é o 13º, o Grêmio é o 14º, o Cruzeiro é o 15º, o Santos é o 16º, o Corinthians é o 17º. Vocês perceberam que temos aí uma inversão de valores, né? Porque do meio para baixo tem Botafogo, Atlético, Inter, Vasco, Grêmio, Cruzeiro, Santos, e o Corinthians abre a zona de rebaixamento, que é completada por Mirassol, Remo e Chapecoense. E na primeira página, a gente tem aqui equipes que não estavam tão cotadas assim, Atlético Paranaense, Bragantino, Coritiba, Vitória. Então, de fato, são inversões aqui que acontecem na tabela do Campeonato Brasileiro, o que mostra um equilíbrio muito grande do nosso futebol. A próxima rodada será no final de semana que vem. Meio de semana, nós teremos jogos de Sul-Americana e de Libertadores da América. Não é isso? Então, perfeito. Vamos falar do jogo de ontem no Maracanã. Flamengo 2, Vasco da Gama 2. Agradecendo a todo mundo que está por aqui. Flamengo 2, Vasco 2. Placar final do jogo conseguido com Hugo Moura no último minuto da partida. E o Vasco teve mérito nisso. Nós temos que reconhecer. O Flamengo tem uma equipe muito superior à do Vasco da Gama, mas acabou facilitando principalmente na parte final do jogo. O final do jogo para o Flamengo foi muito ruim.
principalmente após a saída do Jorginho, né? O Flamengo perdeu ali o cara que controla o jogo, que dita o ritmo, que segura a bola no meio-campo. O De La Cruz e o Saúl que entraram não conseguiram fazer isso. O Wallace e Bruno Henrique também tiveram pouco tempo, mas não conseguiram reter a bola. E o Vasco, que veio para o jogo com a tática definida pelo Renato Gaúcho de tentar cruzamentos para a área, você pode reparar que as chances do Vasco no jogo vieram dessa estratégia. Não foi à toa que ele botou o Paulo Henrique e o Pumita dobrando lá pelo lado direito. O Lucas Piton jogou no lugar do Cuiabano, é um cara que cruza bem. O Vasco, principalmente pelo lado direito, tentava cruzamentos na área muitas vezes. E conseguiu isso, e já no primeiro tempo teve algumas oportunidades. No segundo tempo, o Vasco ele melhorou. Ele já começou colocando um Flamengo um pouco mais para trás, e ele continuou cruzando bolas. E aí é que está o ponto do time do Flamengo. O Flamengo não matou na origem essas jogadas. O Flamengo deixou o Vasco cruzar muitas bolas para a área. E aí, no final, sem o cara que organiza o jogo ali no meio-campo, o Vasco insistindo, batalhando, lutando o tempo todo, e tome cruzamento, e manda a bola para a área e tal, o Vasco acabou conseguindo um empate. Flamengo, como se diz no futebol, não conseguiu furar a bola e acabar o jogo. Aos 40 do segundo tempo, estava 2-0 para o Flamengo. O Vasco, mais uma vez, embora seja uma freguesia grande, e os números mostram isso, temos aí um caso de paternidade que não precisa de DNA, mas, mais uma vez, o Vasco fez uma boa partida contra o Flamengo. É aquela situação da rivalidade, do clássico. O Vasco se prepara, o Vasco vem diferente, o Vasco vem mais motivado, e ontem fez um bom jogo no Maracanã. Embora o Flamengo, principalmente no primeiro tempo, tenha sido melhor na maior parte da primeira etapa. Na minha opinião, o Flamengo foi melhor no primeiro tempo. O Pedro, jogando um futebol de primeira qualidade. Ancelotti estava lá no Maracanã, e se ele já estava com o Pedro na mente, eu tenho a impressão de que depois de ontem o Pedro entrou definitivamente na cabeça de Carlo Ancelotti, e ele realmente tem chance de ir para a Copa do Mundo, né? Realmente tem chance de ir para a Copa do Mundo. Jogou muita bola o Pedro, né? E sofreu o pênalti incontestável. Até os vascaínos dizem e sabem que foi pênalti do Paulo Henrique no Pedro, pisou ali no tornozelo do Pedro, né? E o Flamengo tinha o jogo na mão, mas acabou se descontrolando, acabou não conseguindo conter o ímpeto do Vasco, administrar o jogo, e o Vasco teve o mérito de chegar e lutar até o final, e acreditar até o final, e conseguir aí esse empate, né? Isso virou, aqui não vai nenhuma zoação não, tá? É uma constatação pelo momento das duas equipes já há muitos anos, que é bem diferente. Para os vascaínos, virou uma conquista empatar com o Flamengo. E principalmente da maneira como aconteceu ontem no Maracanã. Aí a comemoração era realmente muito forte, muito vibrante. E cá entre nós, não é para menos, né? Porque é um time de fato inferior, você percebe no campo de jogo, a diferença é brutal entre Flamengo e Vasco hoje, mas o Vasco com muita raça, com muita superação, conseguiu um empate e orgulhou a sua torcida, deixou todo mundo feliz com o empate ontem no Maracanã. Tá aí, nação, então, as últimas informações do Flamengo. A gente viu aí João Guilherme, os comentaristas do programa Jogo Aberto, da ESPN, falando sobre essa partida. 2-2, cara. Eu acho que o Flamengo não poderia ter perdido esses pontos. O Flamengo viu o Santos empatar com o Palmeiras no
No sábado, o Flamengo tinha a oportunidade de poder encostar ainda mais no Palmeiras. E, infelizmente, acabou cedendo o empate 2-2 na partida, mas agora é virar a página. Vamos virar a página, a gente sabe que o elenco do Flamengo é forte, tem condições de poder recuperar esses pontos. O Flamengo ainda tem um jogo a menos contra o Palmeiras, tem o confronto direto ainda contra o Palmeiras, tem muita coisa ainda para acontecer, mas não pode vacilar como vacilou ontem, ganhando de 2-0, deixar o time empatar. Obrigado por você estar aqui até o final do vídeo, nação. Não se esqueça, deixe seu like, se inscreva no canal. Vou deixar aqui o link embaixo para você entrar lá no nosso Instagram. Você que quer seguir a gente, segue a gente lá. Lá tem futebol, tem notícias do Flamengo, tem informações, a gente zoa, tem gols, tem tudo. Segue a gente lá, tá bom? Tamo junto, a gente se vê no próximo vídeo.